pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Boa noite a todos. É com muita alegria que começamos hoje mais uma noite, mais uma live de educação com amor exigente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Henriette e sou voluntária de amor exigente há 13 anos. Sintam-se todos muito acolhidos e abraçados virtualmente nessa noite pela família Amor Exigente. É importante lembrar, mais uma vez e sempre, que nesse aviãozinho aí embaixo você toca e vai lá, manda essa live para as pessoas da sua rede, né, dos seus amigos, das pessoas que você ama, porque hoje, nessa noite, essa informação pode fazer uma diferença muito grande na vida deles. Assim foi na minha vida há 13 anos. Alguns amigos me apresentaram esse programa de alta e mútua ajuda, que funciona e dá certo. E assim já mudou tantas vidas e tantas famílias. Essa nossa live também vai ficar salva lá no nosso feed. Você pode depois curtir, comentar, compartilhar, levar esse conteúdo para muitas pessoas a partir de hoje. Também nesse coraçãozinho aqui, se você tocar, você vai poder impulsionar o nosso perfil aqui nessa plataforma. Então, se esse conteúdo você estiver gostando, vai fazendo isso para que a gente possa ficar mais impulsionado, exatamente isso, mais impulsionado aqui nessa plataforma, tá bom? O amor exigente, deixa eu desligar aqui, porque é ao vivo, né? Aí ao vivo a gente precisa ter alguns cuidados. Pronto. E aí, é preciso saber viver, né? Ao vivo é assim. O Amor Exigente é um programa de alta e mútua ajuda, é uma ferramenta que funciona e dá certo. Então, se você ainda não nos conhece, eu indico que você nos visite nas plataformas. No nosso site, www.amorexigente.org.br. Lá você vai encontrar muitas informações. Nas plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Coloca lá Amor Exigente e eu sei que você vai encontrar muitos conteúdos que podem lhe ajudar. O Amor Exigente já está no Brasil há 36 anos, ajudando famílias e pessoas a tornarem suas vidas cada vez melhor. Aqui nós não somos profissionais especializados em família, mas famílias especializadas em amor exigente. E é a nossa vivência diária que vai nos qualificando. Não temos fins lucrativos, aqui todos nós somos voluntários. E na live de hoje nós vamos tratar apenas da prevenção. Se por um acaso você
conhece alguém ou passa por alguma dificuldade, já tem um problema instalado, você vai lá no nosso direct, manda uma mensagem, porque a gente vai encaminhar você para um grupo permanente, tá bom? E aí, continuando a nossa noite, a gente sempre tem um convidado, a nossa convidada hoje é uma pessoa muito especial, tá fazendo a sua estreia nas nossas lives, não no Amor Exigente. No Amor Exigente já tem um bom tempo de caminhada e vale a pena você ficar até o final para conferir o conteúdo de hoje. O nosso tema já está aí fixado, é o quinto princípio básico, já estamos na sexta noite. Hoje nós vamos falar do princípio culpa. A culpa nos torna pessoas indefesas e sem ação. E esse é um princípio libertador. Então eu vou chamar a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa que já tem um tempo, que já fez muitas mudanças na sua vida. E esse princípio eu sempre gosto de ouvir ela falar. E é tão engraçado, gente, que vocês imaginam, há 13 anos eu já ouvi falar sobre culpa, sei lá, no mínimo umas 26 vezes, no mínimo. E todas as vezes que a gente ouve, todas as vezes que a gente escuta uma outra pessoa falar, parece que é a primeira vez. Mas por que a primeira vez? Porque as nossas demandas são outras. Eu já tive filhos de 15 e de 9 anos quando eu entrei no Amor Exigente. Hoje os meus filhos já têm 27 e 27 e 22 anos. Já estava me perdendo. Deixa eu fazer o convite aqui de novo para a nossa amiga Sandra. Agora, boa noite, amiga, boa noite, Boa Sandra. noite, Henriette. Como vai você? Cada vez melhor. Que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Sandra, a gente hoje vai fazer uma experiência. Já tem 6 noites que a gente faz essas perguntas e a gente ouve essas respostas. Na noite de hoje eu vou fazer uma experiência com quem está aí na nossa live. Agora tem 23 pessoas. Eu acredito que as 23 pessoas já conheceu o Amor Exigente das outras lives. E aí eu vou fazer a pergunta para essas pessoas. E aí vocês vão escrever aí no comentário. É muito importante, porque quando a gente fala e quando a gente escreve, a gente se depara com a força que essa resposta tem. Então, olha só, a primeira pergunta para quem está nos ouvindo, vocês vão escrever aí no comentário, tá? Como vai você? Vamos ver se o pessoal vai lembrar e se vão responder. Respondam aí no comentário. Como vai você? Aguardar um pouquinho. Muito bem, Arlete. Não sei se eu vou conseguir falar o nome de todo mundo pelo nosso tempo, mas é isso mesmo. Cada vez melhor. Isso. Rafa, muito beijo, Rafa. Cada vez melhor. A segunda pergunta. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Então, ainda respondendo cada vez melhor. Vamos lá. Que dia é hoje? É muito legal, né, Sandra? Porque quando a gente fala, as palavras elas têm exatamente primeiro dia da minha nova vida. Elas têm uma força de mudar, né, o nosso dia. Eu sempre digo assim, que a gente começa a nossa live com as perguntas e as respostas que transformam e que fazem uma verdadeira mágica na nossa vida. É exatamente isso. Primeiro dia da nossa nova vida. O Amor Exigente preza pela espiritualidade. É um dos pilares do nosso trabalho, é um dos pilares daquilo que a gente desenvolve diariamente no Brasil inteiro, em alguns países da América Latina, nas salas de Amor Exigente, que é a espiritualidade. Acreditamos no poder superior, acreditamos na transcendência, na importância de uma vida que transcende. Então, hoje eu convido você que está aí para a gente poder rezar a oração da serenidade. Eu aqui, Sandra, vamos dividir a oração, tá, Sandra? Eu faço a primeira parte, Sandra faz a segunda,
e a gente reza no nosso coração, quem está aí do outro lado, tá bom? Eu seguro a minha mão na sua, uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras, força, fé e alegria. E alegria! Então, ó, não tem como. Respondendo essas perguntas e com essa oração poderosíssima, não tem como a noite de hoje já não estar abençoada, né? Então, Sandra, o nosso princípio hoje é culpa. E o que é que o amor exigente traz para a gente, traz de informação para o nosso crescimento sobre esse princípio? O amor exigente, ele fala que Sandra, a me culpa nos perdoe. faz... Sandra, me perdoe. Sandra, só um minutinho. Queridos, olha só. A gente hoje vai precisar desativar por um tempo os comentários. Porque como a gente vai ter uma imagem e os comentários às vezes tiram a visão, tá? Eu vou desativar e daqui a pouco a gente ativa de novo. Então quem tiver uma pergunta ou tiver algum comentário, nessa caixinha que tem uma interrogação, você escreve lá. Se for algo sigiloso, tem que ser muito pequeno. Se for algo grande, a gente na hora que toca termina aparecendo, tá bom? Escreve lá e que depois a gente usa para partilhar, para conversar, tá bom? Vou desativar aqui, senão a gente não consegue prestar atenção lá no material que vai ter hoje. Ok. Sandra, com você. Bom, boa noite, né? Como a Henriette já me apresentou aí, sou Sandra, sou voluntária do Amor Exigente, né? Já tem 7 anos que eu estou aí. Cada ano, cada semestre, aprendendo um pouquinho mais, né? E é um prazer estar aqui com vocês e espero essa noite poder deixar algo bom, né, no coração de vocês, transmitir, sair daqui para passar para vocês, certo? E hoje nós vamos falar do princípio culpa. Mas é assim mesmo. Eu acho que a Sandra travou, ela vai voltar. Mas, ó, é a primeira vez das 6 noites que a gente tem essa travazinha. Eu vou convidá-la de novo, tá? Eu acho que alguém escreveu aqui, Sandra travou. É assim, a gente já está no lucro, né? Nossos amigos aí do outro lado sabem que a gente já está no lucro, porque acontece, nossa internet é caseira, e 6 noites, a primeira noite travar, então a gente já está num ganho com a internet, né? Já está 6-0, 6-1 para a internet. E daqui a pouco ela volta, a gente vai adicionar de novo, e ela continua, tá? Mas, olha, veja bem, enquanto o Sandra não está voltando, a gente vai aqui pensando nesse princípio, o que é que ele diz a cada um de nós. Porque esse é muito simples da gente imaginar, da gente poder ter alguma percepção na nossa vida sobre esse princípio de culpa. Quais são os nossos sentimentos? Quais são os nossos, no dia a dia, aonde na nossa vida, onde que esse princípio aparece? Pode ser na relação com os nossos filhos, pode ser na relação conosco, né? Nossa própria relação, pode ser nas nossas relações de trabalho. Aonde é que eu carrego esse sentimento de culpa? De que forma? Qual o peso que ele tem na minha vida? Então, quando o amor exigente, ele pensou, eu acredito aqui que a maioria das pessoas, a gente ainda nem falou disso ainda, isso já tem no nosso material,
mas o Amor Exigente veio, foi criado nos Estados Unidos, uma famílias que se encontraram para resolver os seus problemas, e aí lá eles foram encontrando caminhos que pudessem os ajudar a resolver algumas situações difíceis que eles passavam. E aí eles foram criando princípios, são verdades. O Amor Exigente, quando veio para o Brasil, o padre Haroldo, apesar de ser um padre, aqui nós não temos uma relação com a Igreja Católica, aqui nós somos pluralistas, acreditamos no poder superior, mas respeitamos a forma como cada um concebe, tá bom? E aí ele veio para cá, foi quando ele encontrou a dona Mara, a Silvia, e pediu que ela traduzisse aquele material que ele encontrou lá nos Estados Unidos. Quando a dona Mara foi traduzir, foi encontrando esses princípios e foi alinhavando. E aqui no Brasil, ela acrescentou mais 2 dentro dessa sequência. E se vocês estão acompanhando desde o primeiro, vocês vão entender que os princípios eles vão se alinhavando. Um vai falar do outro, um vai complementar o outro. E o princípio culpa, na semana passada, Ivanilda, eu vou ativar aqui os comentários, tá? Na semana passada, qual foi o princípio? Pais e filhos não são iguais. Então, quando a gente tratou de pais e filhos não são iguais, olha, voltou. A gente já de alguma maneira, a gente já estava se reportando as nossas culpas. Quando a gente não consegue entender os nossos papéis, muitas vezes esse sentimento está como pano de fundo. E aí eu vou convidar de novo Sandra, aqui. Então, vocês vão entender na noite de hoje como tudo isso está muito costurado. Sandrinha, querida, é assim mesmo, tá? Ao vivo é assim. E olha só. Espero que a internet colabore com a gente, né? Não tem problema. Se não colaborar, é assim mesmo, que a gente vai caminhar, tá? Olha só. A live ficou no tempo que você falou. Hoje nós vamos falar de culpa. É com você, pode continuar. Tá, joia, então. Então, para a gente começar a falar de culpa, né, é bom a gente analisar os tipos de culpas que existem, né? Nós temos culpa por dolo, tá? Que é aquela culpa quando você premedita algo contra alguém. Então, você age já de uma forma premeditada para prejudicar alguém. Nós temos a culpa por imperícia, que é falta de conhecimento. Por omissão, tá? Que é quando a gente não quer se comprometer, a gente vê aquele problema, mas não quer se comprometer. A gente chega à conclusão seguinte, que a maioria dos pais, né, que na verdade assim, os pais em geral, né, eles não carregam uma culpa por esses motivos. Até porque assim, tudo que a gente faz como pais, a gente faz com a intenção de trazer o melhor para os nossos filhos, né? A gente sempre doa o melhor que nós temos. Então, mas o que acontece? A gente carrega essa culpa, né? Às vezes é alguma coisa que você fez que você acha que não ficou bem feito, né? Algum comportamento que seu filho tem, que você acha que aquele comportamento é devido a alguma coisa que você ou deu em excesso ou faltou, né? Então, a gente precisa avaliar isso. E na culpa, existe um jogo que o Amor Exigente apresenta para a gente, né? Que se chama o jogo da culpa. Esse jogo ele pode ser jogado em qualquer lugar. Eu posso jogar ele na minha casa, eu jogo ele às vezes no meu trabalho. Qualquer ambiente que eu esteja, eu posso jogar esse jogo da culpa, tá? Quantas pessoas participam desse jogo? Em geral, tá? Tem que ser no mínimo 2 pessoas. E o restante de participantes são infinitos. E hoje a gente trouxe aqui para vocês, tá? Aqui atrás de mim, eu vou me afastar um pouquinho, vocês vão ver que tem aqui um banner, tá? Tá um pouquinho espelhado, mas eu vou falando, vou mostrando para vocês, aí acho que dá para entender, tá certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o jogo da culpa. Nesse jogo da culpa, eu tenho 3 posições que eu posso ocupar nesse jogo. Eu posso ocupar a posição de perseguidor, tá? Vou explicar primeiro as posições. Que posições eu tenho? Perseguidor, salvador e vítima. Tá?
O que é o perseguidor? O perseguidor é aquele que fica sempre atormentando a vida da vítima. Quem é a vítima? A vítima é aquela coitadinha, que ela não pode nada, né? Que ela sempre é a injustiçada da história. E temos aqui também o salvador, que é o bonzinho. O salvador, ele quer ser amado pela vítima. Então, o que ele faz? Ele faz de tudo para quê? Para proteger a vítima do perseguidor. E o que nós temos aí? Esse aqui é um jogo que você pode ocupar qualquer lugar. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação bem típica que a gente vê nos nossos dias, né? Vamos supor, chega seu filho da escola, tá? Com um boletim que não tá nada bom, né? E ele já sabe que a coisa vai ficar preta. E ele sabe quem é o salvador dele. Lógico que ele sabe, né? Então, vamos supor, o salvador dele é o pai. Então, ele chega para o pai e diz, pai, olha, você sabe como é que é, né? Eu fiz de tudo, eu tentei, mas você sabe, né? Eu tenho dificuldade de atenção, eu não presto muita atenção. Você vê que eu estudo, né? Você viu, do dia da prova, eu fui até dormir mais cedo, pai. Então, você sabe, né? Ele, tá, mas o que está acontecendo, meu filho? Diga o que está acontecendo, diga aí. Você abra para o paizão, vai. Não, pai, é porque sabe como é que é, né? Ó, dá uma olhada aqui no meu boletim. Aí o pai olha o boletim. Meu filho, quando a tua mãe chegar, a gente vai ter que conversar. Mas não se preocupe não, viu? Vamos fazer o seguinte, a hora que ela chegar, eu já vou conversando com ela e a gente vai dando, já vou dar uma contornada lá. Agora você também precisa melhorar. Não, pai, mas você sabe do jeito que eu sou, eu vou melhorar. Sabe como é que eu sou? Eu sou esforçada, pai, que é isso? Aí tá, aí chega a mãe. A mãe chega... Aí, quando entra no ambiente, já sente logo, né? Porque o perseguidor tem isso, né? Ele já sente que tem alguma coisa ruim. Aí, o que acontece? Quando ela entra naquele ambiente, ela... O que está acontecendo aqui? Não. Aí o perseguidor fala, não, nada. Como assim nada? Alguma coisa está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Aí o perseguidor fala para ela, olha, o problema é o seguinte, você sabe, né? O menino é esforçado, né? Aí lá vem bomba, lá vem coisa. O que é que você aprontou dessa vez? Aí o pai, não, mas olha, é porque ele tirou nota baixa. Nota baixa? E você tá vendo que esse menino não estuda? Aí o menino, como não estudo, mãe? Eu sempre estudei. Você estuda nada. Seu pai sabe que você fica até altas horas na internet. Você, pai, você é o culpado. A pai vira de salvador, vira para vítima, né? Porque o pai vai dizer, eu sou culpado, eu trabalho, eu chego em casa mais cedo, você chega muito tarde do trabalho, eu sou culpado, eu dou o maior esforço na minha casa. De salvador, ele já passou para vítima. Aí o pai chega e fala assim, mãe, meu pai é gente boa, ele trabalha muito também. O pai... a vítima, que era o filho, passa a ser salvador, tá? Aí a mãe chega e fala assim, mas acontece que aqui em casa ninguém me ouve, né? Aqui ninguém me ouve. Quando eu falo que é para estudar, ninguém me ouve. Eu sempre sou a ruim. De perseguidor, ela já está passando para vítima. Isso é um jogo, gente, que não tem fim, entendeu? E o que é mais interessante nesse jogo, sabe o que era? É que se você for ver, no fundo, todo mundo carrega uma culpa. O perseguidor, muitas vezes, vai carregar a culpa porque acha que é muito exigente. O salvador vai carregar a culpa porque ele acha que ele é muito omisso. A vítima vai carregar a culpa porque ela não está conseguindo atender aos pais. Então, fica um jogo em que todo mundo fica apontando quem é o culpado, tá? E todo mundo carrega essa culpa dentro dele. Não é à toa que aqui, dentro desse aspiral, a gente tem aqui esse símbolo, tá? Aqui dentro desse triângulo, né? Nós temos aqui um triângulo, que ele é voltado de cabeça para baixo, tá? E aqui dentro nós temos um aspiral.
que esse espiral diz? Que aqui é como se fosse... Vocês já viram o cachorro tentando morder o rabo? Que ele fica rodando, 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 rodando e nunca consegue? É a mesma coisa aqui, tá? Aqui fica focado somente no problema. Ninguém fica focado na solução. Então, esse é o grande problema da culpa, né? A gente não foca na solução do problema, a gente foca no problema. E quais são os sentimentos que a culpa traz? Ela só traz sentimentos negativos. Não é à toa que esse triângulo está voltado para o lado para baixo, tá? Por quê? Para indicar essa energia negativa que a culpa traz. Nós temos aqui a raiva. Quantas vezes a gente, com culpa, a gente trata mal as pessoas que nós mais amamos? Nós temos aqui a desconfiança. A partir do momento que a gente entra nesse jogo da culpa, tá? Porque esse jogo a gente entra a partir do momento que eu tenho um problema, tá? Não consigo resolver esse problema, passo a culpa por outro e racionalizo o meu comportamento. Entendeu? A culpa não é minha, é do outro. Então é fácil. Mas ao mesmo tempo você fica remoendo por dentro. O que isso vai lhe dar? Você vai começar a ter desconfiança das pessoas. Tá? O perseguidor vai achar que sempre o salvador está mentindo para ele em relação à vítima. Tá? A vítima também vai achar que o perseguidor não sabe qual vai ser a reação dele. Né? Então, quer dizer, é um jogo que fica aquele empurra de um para outro. Então, gera essa desconfiança. Né? A gente passa a não ter mais crédito, principalmente aqui no caso da vítima. Né? A vítima perde totalmente o crédito. Nós temos também a aflição, né? Porque a gente fica com aquela aflição, aquilo que eu te falei, todo mundo carrega a culpa. Ninguém quer assumir, mas todo mundo carrega. E isso gera uma aflição dentro de você. Nós temos o medo de ter errado na nossa criação, né? Alguma coisa faltou. Nós temos a dúvida, o que eu faço? Como é que eu faço para resolver isso? Né? Temos a autopiedade. Tem coisa pior, gente? Você sentir dó de você mesmo, porque você não consegue resolver um conflito dentro de casa, um problema instalado dentro da sua casa. E nós temos também a incapacidade que esse sentimento nos dá, tá? Que é a incapacidade de... Realmente, a gente pensa que a gente está num local que não tem solução. Eu não sei para onde ir. Não sei que decisão tomar, tá? Então, o que isso aí gera? Ele gera uma família que tem base na ansiedade, vive no sofrimento, no medo, e o foco é o problema. E nós temos um outro problema muito grande nesse jogo da culpa, que eu acho que é o maior de todos, que se chama manipulação. E, gente, eu vou te dizer, essa manipulação, eu nunca tinha percebido ela na minha vida. Eu vinha perceber no momento que eu entrei no Amor Exigente, que realmente existe essa manipulação, tá? Então, assim, geralmente quem faz isso? A vítima manipula, tá? Para se salvar. Então, ela gera essa manipulação, tá? Ela sabe quem é o salvador dela, ela sempre vai usar aquele salvador para atingir o que ela quer. E isso é um jogo muito perigoso, porque ao mesmo tempo, quando a gente aceita isso, a gente deixa a vítima incapaz do crescimento. E aqui eu abro um parênteses, que essa semana eu estava ouvindo o Rossandro falando, e tem muito a ver com isso aqui, tá? Que o Rossandro disse o seguinte, que hoje a gente vê muitas pessoas, muitos jovens, que não querem passar pela dor da autonomia. Tá? Pessoas, o que é isso, dor da autonomia? É aquela dor de você pegar as rédeas da tua vida e conduzir a tua vida. Tá? É você ter a maturidade de se responsabilizar pelas suas escolhas. E na dor da autonomia, a gente não tem mais culpado. A gente não tem mais o bode expiatório. Tá? O que a gente tem na autonomia? Na autonomia, eu tenho a dor da aflição de não poder delegar ao outro
a minha insatisfação, a minha falta de atingir os meus objetivos, que a gente hoje vê muito isso, né? Os meus erros, eu não tenho mais a quem Ô, jogar Sandra, essa... olha só, é incrível. A gente, por mais que a gente já tenha tanto tempo de amor exigente, a gente se vê nesse jogo, nesses personagens o tempo todo, né? Mudando. Isso. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Tá, eu identifiquei que eu participo desse jogo. Eu identifiquei quando esse jogo acontece na minha família. Eu identifiquei isso. Eu identifiquei o sentimento, todos esses sentimentos aí que você citou, eu identifiquei. E agora? E agora? Aí é que tá. O amor exigente, ele nos faz uma proposta, tá? Eu tô aqui, tá? Carregando a minha mochila da minha vida. Mas vocês estão vendo como é que eu tô? Eu tô encurvada. Por quê? Porque essa mochila tá pesando, tá? E o que que pesa nessa mochila? Eu vou mostrar para vocês o que pesa nessa mochila, tá? O que pesa nessa mochila são as culpas que eu carrego, tá? E não são poucas, são muitas, tá? Essas culpas que eu carrego me tornam essa pessoa, tá? Então, qual é a proposta do amor exigente? A proposta do amor exigente é que a gente liberte essas culpas, tá? Jogue fora suas pedrinhas da culpa. Inclusive, assim, na primeira vez que eu fui para o amor exigente, eu lembro que a Henriette distribuiu essas pedrinhas para nós, né? E eu fui, assim, eu moro num condomínio, já fui eu e mais 3 amigas. E quando a gente entrou no condomínio, aí a gente estava de carona, né? E a menina que estava dirigindo freou o carro de repente. Eu falei, o que foi? Ela, vamos jogar fora nossas culpas. Aí desceu todo mundo do carro e foi jogar as pedrinhas fora. Então a proposta do Bacana. amor exigente é essa. Jogue a sua culpa fora. Mas, Henriette, como é que eu vou jogar minha culpa fora? Essa aí é uma nova proposta que o amor exigente traz, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês um novo banner. O que que ele faz? O amor exigente faz essa proposta para nós. Tá certo? Vocês estão vendo aqui. E agora eu vou me arrumar, né? Porque eu não estou carregando mais culpa, né? Já saiu o Estou peso, aqui né? com um sorriso, né? Tá certo? Então, assim, não estou carregando mais a culpa. Eu tenho aqui, eu troco a culpa pela responsabilidade. Tá? E como é que eu faço isso? Na responsabilidade, eu tenho 3 elementos para me guiar, tá? Eu tenho aqui a criatividade, que eu invento. Eu tenho a sabedoria, que é onde eu decido. E eu tenho a potência, onde eu executo. Mas como é que eu faço isso? Eu vou aqui na criatividade. O que é que eu faço na criatividade? Eu paro. Primeira coisa, eu paro e me analiso. Eu tenho responsabilidade sobre esse problema? Tenho. Se eu tenho, o que foi que aconteceu? Tá? Foi um comportamento meu que eu preciso mudar, será? Eu começo a analisar. Meu comportamento, como é que anda? Dentro da minha casa, tem regras para serem estabelecidas, já foram estabelecidas? Na minha casa, essas regras têm consequência? Então, eu uso a minha criatividade. E nesse ponto aqui da criatividade, uma coisa que é muito importante são os grupos de apoio. O amor exigente é um grupo de apoio. A sua família é um grupo de apoio. A sua igreja é um grupo de apoio. Então, assim, se você se sente incapaz, porque muitas vezes a gente está carregando tanta culpa que a gente não consegue se enxergar, né? Então, procure um grupo para você, que você sinta confiança, para você ir lá, chegar e mostrar os seus problemas. Porque, com certeza, a sua criatividade vai aflorar. Porque, muitas vezes, até a mudança de um comportamento já tira você dessa culpa. Por quê? Primeiro, então, eu faço a criatividade, tá certo? Eu vejo meus comportamentos, vejo as regras e tudo.
Com base em tudo isso, eu já tenho tudo isso montado, eu tenho as regras definidas, como é que vai ser a partir de hoje, quais são as consequências. Eu chamo todos os envolvidos, tá? Que é aqui a parte da sabedoria, né? Então, com base na minha sabedoria, até na minha vivência, daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, daquilo que eu trago das minhas raízes culturais. Quanta coisa a gente traz? Vamos pensar lá atrás, num problema que eu estou passando hoje. Como é que seria resolvido esse problema? Vamos buscar isso, né? Porque hoje a gente tem, assim, também a gente vive numa sociedade em que os jovens, eles são muito imediatistas. Lá atrás não era assim. Então, vamos começar a ver lá atrás como é que eram as atitudes. Né? Então, com isso, o que eu faço? Eu pego a sabedoria e, na sabedoria, eu decido quem, quando, como e onde eu vou agir. Tá? É como se fosse uma análise realmente de um processo. Né? Eu pego aquela culpa, onde foi que aconteceu, o que foi que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, para a gente poder ir pontuando e fazer as correções necessárias. Com isso, o que acontece? Eu vou agora, porque a gente já tinha falado lá no início da live que a gente ia desativar os comentários para que a gente pudesse absorver melhor tanto o conteúdo, mas como também a imagem que você tinha para apresentar. Então, nessa parte final, que você já está aí, eu vou ativar para que a gente possa ir interagindo depois com o pessoal, tá bom? Ok. Pode continuar. Tá certo? Então, tá certo? Então, aqui eu tenho a potência. Com isso tudo, eu me potencializo. E eu começo a ver. Vocês estão vendo aqui que a gente tem aqui um triângulo, tá? Que esse triângulo está voltado para cima. Né? Por quê? Porque ele indica a força positiva que a responsabilidade nos traz. E quais são os sentimentos que a responsabilidade pode nos trazer? Tá? Ela nos traz assertividade. Né? A partir do momento que eu analiso o que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, eu vou ter assertividade. Eu vou sentir que eu estou no caminho correto. Eu tenho o otimismo. Né? Poxa, a coisa não era tão ruim quanto eu pensei. Né? Eu consigo. Né? É aquilo que eu falei, você com um grupo de apoio, você vê situações de outras pessoas que passaram por aquilo ali e conseguiram. Né? Acho que essa é a grande força do nosso grupo. Né? Porque a gente tem isso. A gente está num grupo que a gente sabe que a gente vai ser ouvido, que a gente não vai ser criticado, porque o nosso medo é esse. Né? Quando a gente está carregando essa culpa, todo mundo vai criticar a gente. Ah, porque não deu uma boa educação, tá vendo o filho dela, porque é isso, porque é aquilo outro. E quando a gente chega num grupo desse, a gente tem aquela coisa que ninguém está julgando a gente. Tá ali todo mundo para nos apoiar. Então, a importância desse grupo que nos transmite esse otimismo. Tá? Eu tenho aqui a capacidade. Eu desenvolvo essa capacidade em mim e nos outros integrantes daquele jogo da culpa. Não é só em mim que essa capacidade vai poder aflorar. Eu tenho a união. Por quê? A partir do momento que eu coloco quem vai decidir, quem vai fazer, onde vai fazer, como vai fazer, eu não estou fazendo isso sozinha. Eu estou chamando todo mundo. E essa energia é uma energia muito grande que aflora. Né? E com isso eu consigo trazer essa união. Né? Sem julgamento, sem aquela coisa de julgar que é culpado, que não é culpado. Porque você tem, na verdade, duas opções. Ou você culpa, ou você prefere usar a responsabilidade. Então, vamos usar a responsabilidade, né? E com isso eu tenho o quê? Coragem. Coragem para modificar aquelas coisas. Né? O que a oração da nossa serenidade fala, né? Coragem para modificar aquilo que eu posso. Né? E eu tenho a autoconfiança e a satisfação. E aqui dentro, eu não sei se vocês vão poder ver, mas depois, gente, a gente vai publicar isso aqui nos nossos feeds, tá? Se vocês a seguirem o nosso Instagram, vocês vão ver lá, esses dois gráficos vão estar lá disponíveis para vocês olharem, tá? Então, aqui eu tenho esse símbolo aqui no meio, tá? Que ele é como aquele, sabe aquela pedrinha que você vai ali no lago, você joga, e de repente aquela onda vai espalhando? É isso que a responsabilidade nos traz.
né? É essa onda de otimismo se espalhando pela família. Aí, o que que eu tenho? Eu tenho uma família que tem base no entusiasmo, vive no prazer e na coragem. E o foco aqui não é o problema como a culpa. O foco aqui é a solução. E é por isso que esse princípio ele se chama libertador. Porque a partir do momento que a gente perde, coloca essa culpa, joga essas pedrinhas da culpa fora, a gente se liberta, né? A gente se sente uma pessoa mais forte. Então, o que a gente tem que tomar cuidado são essas coisas. E outra coisinha que é bom a gente colocar aqui, que a gente vê muito na culpa, a questão da terceirização, né? Que eu me esqueci de colocar, mas eu acho que é bom colocar aqui. A terceirização da culpa. É quando a gente pega e fala assim, ah, mas esse menino é muito preguiçoso, puxou a tia dela, aquela preguiçosa. Resolveu, gente? Resolveu alguma coisa? Não resolveu nada. Esse menino vira à noite na internet. Também tinha um avô boêmio que virava à noite nos bares. Resolveu? Não resolveu. Então, são coisas que a gente tem que se preocupar na hora da gente ver essa questão da culpa, né? E realmente, assim, vamos nos responsabilizar. E essa questão que eu falei, de colocar as regras e tudo, eu tive uma vez fui para o programa do Laeste e foi uma voluntária comigo. E nesse dia estava chovendo muito, aí, quando ela estava saindo de casa, o filho dela falou, não, mãe, eu vou com você. E eu estou contando essa história para vocês verem a importância da gente colocar as coisas, né? Aí ele foi. E na hora lá do programa, lá, falou assim, não, ele pode entrar e ficar aqui. Aí começou a conversar comigo, com a outra voluntária e tal. E a gente foi conversando. E aí, no intervalo, aí o Laeste perguntou para o filho dela, Fulano, e na sua casa? O que você acha do amor exigente? Mudou alguma coisa? Ah, mudou muita coisa. Você poderia dar um testemunho? Aí ele ficou meio assim. Ele falou, se você se sentir à vontade. Ele, era uma criança, né, de 11 anos, mais ou menos. Acho que era 11 anos. Eu acho que sim, acho que pode. E ele ficou caladinho ali, entendeu? Não falou nada. E eu achei muito interessante, porque o Laeste perguntou assim para ele, Fulano, o que você acha que o amor exigente foi importante na sua casa? Aí ele falou assim, olha, depois que minha mãe passou aí por amor exigente, na minha casa tem regras e consequências. Todas as vezes que a gente faz alguma coisa errada, a gente sabe que vai ter uma consequência. Então, assim, é aquela história, né, que dizem que tem uma história, tá, que eu não sei se é verídica, né, que é um santo da Igreja Católica, que é Dom Bosco, né, que diz que Dom Bosco chegou em casa, aí foi mexer lá na prateleira, derrubou um pote que estava cheio de óleo. O pote derrubou, quebrou, né, espalhou todo o óleo pela cozinha, quebrou o vidro, aí o que ele fez? Falou, pronto. Naquela época, o costume era ter uma varinha, né? Ele sabia que, ele falou, quando eu chegar, eu vou apanhar. O que ele fez? Ele foi lá, tirou os cacos de vidro, limpou o chão, foi lá fora, pegou uma varinha, descascou as varinhas, tirou ali aqueles espinhozinhos que senão ia ficar mais dolorido e esperou a mãe chegar, né? Aí ficou com a varinha escondida aqui atrás, tá? Quando a mãe dele chega, aí pergunta para ele, o que aconteceu? O que foi? O que aconteceu? Que cara é essa? Aí ele, mãe, quebrei o pote do óleo. Derramou tudo aqui. E eu já tô aqui, ó, toma sua varinha. Ela, pra que essa varinha, meu filho? Mãe, por que você não vai me bater? Ela, não, meu filho, eu não vou lhe bater. Tá? Porque você sabe que você errou e você sabe que você vai ter consequência pelos seus erros. Então, isso aí é a importância da gente ter responsabilidade. Né? Ao mesmo tempo, a gente vai dar o quê? Confiança para essa pessoa. Quando a gente chega, coloca as nossas regras dentro da nossa casa, que a gente passa isso para os nossos filhos, né? Eles sabem qual é a consequência. Então, fica bem mais fácil
né, da gente lidar com isso aí. Porque A noite, erros todo mundo comete. Erros todo olha mundo comete. só, a noite de hoje, eu fiquei calada aqui, né? Normalmente a gente interage muito, mas eu fiquei calada, porque era muito importante que a gente pudesse absorver o máximo essas informações, porque elas começam a fazer um sentido muito prático na nossa vida, na vida de cada um aqui, né? Um sentido muito prático. Então, na hora que a gente se desfaz dessas pedras, como você se desfez, e com certeza, amiga, a gente não se desfaz na hora que deseja, a gente toma agora uma consciência. A gente deve ter tomado uma consciência. Cada um aqui tomou. Mas o momento que essas pedras vão se desfazer depende da nossa continuidade. Porque hoje, essa live, ela nos emocionou. Mas se a gente não dá continuidade nessa compreensão, nesse entendimento, nesse estudo, vamos ficar só na emoção. Vamos Henriette, ficar na eu emoção. posso abrir um parêntese aí. Assim, o que é Lembrando muito do tempo, importante tá? no amor exigente, né, é a questão das metas, né? E a gente fala no amor exigente que não adianta, assim, por exemplo, eu coloquei o gráfico da responsabilidade. Não é de uma hora para outra que você vai mudar tudo. Porque eu cheguei no amor exigente com essa intenção. Ah, eu vou mudar tudo na minha casa, né? E não é assim. O amor exigente, ele nos propõe a fazer a passos curtos e não passos largos, tá? Passos curtos, você vai de pouquinho, você muda uma coisa, depois você muda outra, e com o tempo você vai vendo esse crescimento dentro da sua família, né? Isso é essa coisa boa que esse programa nos traz também. Tem um tempinho, Henriette? Ainda não. Como é que a gente Tem. está no... Um tempo já para a gente ir finalizando, né? E é. Não que eu ia dar um testemunho de uma pessoa que me autorizou, mas tudo bem, então. Viu? Mas olha só, a gente vai ter, quem está aqui na nossa live, continue com a gente. Continue com a gente até o último dia. Porque lá no último dia, nós vamos ter um espaço de testemunho. De vocês entenderem e vivenciarem conosco aquilo que aconteceu na prática. Aqui vem um voluntário, fala alguma coisa, mas nós vamos ter a última live, o último dia, vamos fechar com chave de ouro. E eu disse a vocês que ficassem com a gente, porque a Sandra tem um conteúdo fantástico. E aqui a gente está de maneira não presencial, né, muito aberto, e aqui a gente tem um dever com o sigilo. Nós não podemos divulgar aqui aquilo que não nos pertence. Então, algumas coisas que a gente fala, nós somos autorizados a falar. Mas, Sandra, olha, quando você tirou a pedra da sua mochila e você continuou com a sua mochila, é exatamente isso, amiga. Não é? A gente tira aquilo que está pesado, mas a nossa vida vai continuar. A sua vida é essa mochila que você está descarregando. E o que é que acontece muitas vezes, meu amor, gente, que aconteceu comigo e acontece com todo mundo que chega? Você chega, testa franzida, sorriso desapareceu, ombro caído. Você vai caminhando naqueles princípios, você vai entendendo e aí, de repente, você chega sem testa franzida, já sorrindo e o ombro aqui. O problema ainda deve ser o mesmo. Mas quem mudou foi você. Quem mudou fui eu. Nada muda se eu não mudar. Você não é assim, não mudar. Então hoje vocês estão tendo uma ferramenta fantástica que Sandra trouxe pra gente, que é o princípio da culpa, que é libertador. Comecem a pensar, Sandra, a gente pode colocar isso como meta da semana. Quais são as suas culpas? Quando é que você se torna vítima? Ou permite que o outro se torne vítima? E ao mesmo tempo perseguidor e ao mesmo tempo salvador? Vai identificando esse jogo e tentando entender que ali por trás deve ter uma culpa e um jogo de manipulação muito grande. Não é isso, Sandra? Exatamente, né? E é isso que a gente propõe mesmo, né? Quais são as situações que você sente culpa? Comece a analisar. Dentro dessas situações, quais são os seus comportamentos? Como é que você age? Né? E comece a mudar aos poucos, né?
E a gente traz isso, a gente traz essa proposta, né, para você fazer essa mudança na sua vida. E aqui, Henriette, eu vou até propor isso, tá? Tire da sua mochila, tá? As pedras e coloque flores na sua mochila. As flores, além de enfeitarem o seu caminho, elas podem deixar perfume por onde você passa. Então, essa é a nossa proposta na noite de hoje. Eu peço, assim, desculpa a vocês, né, pelos problemas da internet, né, mas no fim, né, o nosso poder superior nos E venham ilumina. mais problemas como esse, se o conteúdo for esse que a gente recebeu. Concorda, pessoal? Que veio mais problemas. O conteúdo foi muito bom, muito bom. Eu Olha que só, agradeço a Sandra. você. A gente deixa, então, como proposta de meta da semana, que a gente vai entendendo, conscientizando as nossas culpas, e se a gente puder retirar. Gente, não é de uma hora para outra. Ainda tem mais lives, ainda tem mais princípios que vão nos Tem fortalecer. muita coisa ainda para aprender. E aonde Né? tira Hoje uma eu pedra? falei a importância do nosso comportamento. E a gente vai ver isso na próxima live, que com certeza vai ser ainda melhor do que essa que vocês estão assistindo hoje. Exatamente. Sempre é melhor, né? Sempre é melhor. Sempre é E melhor, aonde a gente sempre é melhor. tira... Olha, a gente onde tira uma pedra, nasce flor muitas vezes. Porque a gente deixa a terra respirando. Uhum. Então, que possam nascer flores. Na minha vida nasceram flores. E aí a gente já vai para a emoção, né? O meu jardim floriu. O jardim de Sandra floriu. O jardim de tantas Muito, pessoas que muito, passaram muito. por aqui floriram. De tantos amigos que estão aqui. Florescem a cada dia. Eu E tenho daqui a pouco muitas pistas para o meu jardim agradecer. já está dando frutos daqui a pouco, né? Todo mundo já sabe, acho que já todo mundo já sabe que a minha filha vai casar com menos de 25 dias está faltando. Então, uma flor já está indo e daqui a pouco estão vindo várias, fruto dessa. E é assim que a gente vai vivendo. Então, eu convido a vocês a estar conosco na próxima semana, na quarta-feira, às 21 horas. Novas flores virão, novos conceitos virão. Não existe possibilidade alguma de você passar por uma sala de amor exigente e você sair do mesmo jeito. Não existe essa possibilidade. Sandra, eu quero pedir licença aos nossos amigos aqui que estão nos ouvindo, porque a gente precisa hoje dizer à Vânia o quanto nós a amamos. Foi aniversário dela ontem, nossa voluntária que está aqui, aniversário dela ontem. O quanto nós aprendemos com a vida dela, com o testemunho Muito. dela, que daqui a pouco vocês vão conhecer a história de Vânia também. Vânia vai estar por aqui em algum momento. Então, amiga, que você possa realmente ser cada vez melhor. Deus lhe abençoe, lhe dê todas as graças que você precisa para viver com muita força, muita fé e alegria os seus dias. Tá bom? Beijão para você, Vânia. E ó, aquele abraço bem forte, aquele abraço virtual. Esse parabéns E a todos vocês que estiveram com a gente, né? Eu esperava por essa. Então, tem muita gente aqui que já é conhecido nosso, a gente vê os nomes aqui já aparecendo, segue a gente lá no Instagram, compartilha essa live, tá? Eu quero ressaltar aqui que o Amor Exigente está promovendo um curso para voluntários. Se você está aí, está gostando do que está vendo, vem ser voluntário, porque você vai estar tomando muito mais propriedade desses princípios, ajudando outras pessoas, sendo presente na vida de outras famílias, na sua também. Então, o Amor Exigente está com uma proposta de treinamento de voluntários à distância. Entra lá no site do Amor Exigente, você vai ver. No YouTube, inclusive as lives do curso saem toda segunda-feira. A gente está aqui na live com a Bernadette, que é a nossa coordenadora, né, da Educae. Beijo, Bernadette. Toda segunda-feira sai uma live, sai um vídeo. Lá no YouTube você vai ver, eu já vi lá, acho que o último princípio era o terceiro e o quarto já está lá. E aí tem gente que já está fazendo o curso, muito bem, continue. E se você não é de Maceió, abra um curso, abra uma sala de Amor Exigente Prevenção. Tem muitas famílias precisando de você. E se você está aqui em Maceió, assim que a gente voltar presencial, venha fazer parte da nossa família. Venha fazer parte desse grupo de alta e mútua ajuda, que funciona e dá certo.
Então, a todos aqui na caixinha de pergunta, veio muita coisa, mas a gente não vai ter tempo. Nós desativamos um tempo para dar uma olhadinha melhor nos banners, acho que todo mundo entendeu. Então, muita gratidão por todo mundo que participou aqui conosco. Hoje, 42 pessoas, quase 10 horas da noite. Então, muita gratidão por cada um. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tá bom? Eu vou voltar aqui a nossa live, como a gente terminou, até para a gente pensar e refletir, sabe? Que essa música fala muito disso, de como a gente precisa saber viver, saber conduzir a nossa vida e encontrar boas ferramentas. Então, eu desejo a vocês que vocês encontrem boas ferramentas. Tirem as pedras e deixem nascer as flores. Tchau. Obrigada, amiga. Obrigada pela sua vida. Você pode retirar toda flor que tem espinho. Você pode se arranhar. Se viver uma resistência. Vou botar lá nas nossas flores agora. Flores e mochila. Tire as pedras e deixe as flores nascerem na sua bagagem de vida. Tchau. Beijo em todo mundo. E até a próxima quarta. Obrigada. Coraçãozinho.